Outra experiência que a gente queria fazer era com relação à influência da forma dos grãos. Como que os grãos arredondados, será que teriam um comportamento melhor, no caso de concretos altadensáveis? Que quando se fala em concreto altadensável, a ideia é buscar aquele concreto que tenha o menor atrito interno, que tenha a maior mobilidade. Então, nós sabemos que as esferas elas têm menos atrito, consequentemente, elas podem ter uma maior mobilidade. Então, nós queríamos testar também essa outra característica. Aqui nós temos uma foto, não dá para ver direito, porque o fundo ficou escuro, mas a parte esquerda é onde tem o agregado, a brita zero, especial, que é uma brita que é produzida através do VSI, do Barmac, e ela tem uma característica de ficar muito arredondada. E, do lado, uma brita comum, dessas nós encontramos no mercado, uma brita que tem materiais regulares e irregulares, geralmente, às vezes, um pouco lamelar. Então, com base nesses dois objetivos, de testar a questão dos ultrafinos e a questão dos grãos com dimensão mais homogênea, nós começamos a fazer os testes laboratoriais. Os testes laboratoriais foram feitos da seguinte forma. O estudo comparativo, primeiro, nós comparamos uma areia natural, um concreto padrão, desses comuns que nós estamos acostumados a trabalhar, concreto classificado como um concreto altodensável, feito exclusivamente com areia natural. E depois fazendo esse mesmo tipo de concreto, substituindo parte da areia natural por areia ultrafina. O segundo estudo era fazer concretos em laboratório, utilizando britas comuns do mercado. Aqui em Belo Horizonte nós temos um grande volume de pedra calcária ainda no mercado, e comparando com essa brita mais arredondada, essa brita especial. Esses foram os materiais que nós utilizamos para poder fazer esses estudos. O cimento CP5, que, sem dúvida, para efeito de concretos altadensáveis, é aquele que tem apresentado melhores performances. Não que você não possa fazer com outros tipos de cimento, mas, a nível de reação com os policarboxilatos, é o que tem tido melhor desempenho. Então, nós escolhemos o cimento CP5, pegamos uma areia natural média de excelente qualidade, uma areia que a gente já conhece, várias concreteiras nós temos conhecimento que utilizam essa areia. Então, nós pegamos uma areia de melhor qualidade, areia fina, especial, essa areia muito fina. Para vocês terem ideia, o módulo de finura dela, nós estamos acostumados com areias com módulo de finura em torno de 2,6, 2,65, 2,68, areias para argamassa com um módulo de finura menor do que 2, essa areia tem módulo de finura menor do que 1. Ela tem um módulo de finura de 0,36, 0,40. A gente está acostumado, no passado, a gente condenava qualquer tipo de areia que tivesse um teor de material pulverulento superior a 5%, essa areia tem 52% de finos. Ou seja, para alguns ainda, né, que não acompanharam a evolução desses tempos, pode parecer até uma heresia você fazer um concreto com 52%. Mas, evidentemente, que quando a norma brasileira estabeleceu 5% de finos como teor máximo de pulverulento, ela se referia a finos de origem argilosa. E nós estamos falando de finos provenientes da micropulverização de uma rocha. As características são completamente diferentes. Então, fizemos o outro material, foi a brita zero, né, de calcário, a brita zero especial, a brita zero arredondada e os aditivos policarboxilatos. Pegamos um traço padrão, um traço com 450 quilos de cimento, pode parecer muito cimento, mas uma coisa que nós aprendemos com o tempo foi que concretos altadensáveis precisa ter finos. Finos é fundamental.
Na época, o pessoal da França, quando nos deu esse curso, orientava que a gente trabalhasse com um teor de finos entre 500 e 550 quilos por metro cúbico. Evidentemente que, quando falava teor de finos de 500 a 550, não estava falando exclusivamente em relação ao cimento. Esperava-se que fizesse um traço com consumo de cimentos maiores, mas acrescentasse outros tipos de fino para aumentar o volume de pasta, para aumentar a coesão e a viscosidade do concreto, para que ele tivesse mais mobilidade. Então, esse é um outro parâmetro que tem que ser obedecido. Então, nesse caso, para a gente não ter nenhum problema, nós fizemos com 450 quilos de cimento, areia natural 853, brita zero calcário 781, água 225 e colocamos o policarboxilato. Esse foi o traço que nós chamamos de padrão, porque ele era referência. Nós queríamos saber em relação ao comum, como que seria o comportamento dessas mudanças. O traço 2, o que fizemos? Simplesmente incorporamos areia fina, substituindo parte da areia natural. Então, aquele valor anterior, que estava em 853, caiu para 635 e foi acrescentado 215 quilos de areia artificial. 25%. Fizemos o terceiro traço, já agora substituindo a brita de calcário pela brita arredondada, pela brita especial, a brita zero da Martins Lana. Então, ali onde estava a brita zero calcário, passou a ter 772 quilos da brita zero Martins Lana. Mas o traço anterior tinha 781. Evidentemente, essa diferença de 781 para 772 se deve unicamente à diferença de densidades entre os materiais. A brita calcária é mais densa, mais pesada do que a brita de gneiss. E, definidos os traços, fomos fazer os ensaios. Primeiro, o ensaio do slump flow, que mede a fluidez e escoamento do concreto. Fizemos o anel J para medir a habilidade passante, quando você tem restrição do fluxo, como a Inês acabou de apresentar. Fizemos também a caixa L para medir a habilidade passante, também com restrição, e fizemos os testes de fluxo confinado, que é os testes feitos com funil V. Nós colocamos essa imagem na apresentação porque nós não fizemos com esse funil V. Esse aqui é o que está na norma brasileira. Mas no laboratório que nós fomos fazer esse ensaio, eles desenvolveram um equipamento próprio, não permite que seja filmado, é uma patente da empresa, que basicamente é um cone, não é um funil V, é um cone, como se fosse um slump invertido, evidentemente com o diâmetro superior e o diâmetro inferior menor, para que houvesse a restrição ao fluxo, mas o que interessava era o tempo de escoamento. A gente considerava nesse equipamento que nenhum concreto poderia ser classificado como alto-adensável se o fluxo e o tempo de escoamento dele fosse superior a 10 segundos. Então, havia, para esse equipamento, um padrão de referência. Aqui ficaram os resultados que nós obtivemos. Quando nós fizemos com areia natural, sem areia artificial, nós observamos, e para nós foi uma surpresa, que a abertura no flow foi muito pequena. Foi muito pequena, apesar de todos os traços terem sido dimensionados com o mesmo consumo de água, 225 litros, a abertura foi muito pequena. Quando nós rodamos o segundo traço, incluindo a areia fina, mas mantendo o calcário, o flow já foi para 710, já com características altadensáveis. Quando nós fizemos o terceiro traço, substituindo a brita calcário pela brita especial, pela brita arredondada, o flow foi para 730, evidentemente que a diferença foi pequena. Ou seja, a primeira conclusão que nós chegamos foi que o uso da areia fina tinha uma atuação significativa na performance dos concretos altodensáveis. E isso não foi observado na mudança no agregado graúdo. Quando nós fizemos no anel J,
aconteceu a mesma coisa. O anel J restringiu um pouco a passagem do concreto, caiu para 515, 510, mas não restringiu nenhum concreto, nem com calcário, nem com a brita de gneiss arredondada, se manteve os mesmos valores do slump flow.